Atos 8. Hoje é dia de batismo, meu irmão. Amém. Vamos para as águas, Kevin? Vamos? Vamos, Ronilda? Aí. Glória a Deus. Vamos ler, vamos orar primeiro, daí nós vamos ler a Bíblia. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, porque eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor na manhã de hoje. Eu te peço, tenha misericórdia e me dá a graça para ser simples e objetivo em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Um anjo do Senhor disse para Felipe. Quem foi que disse? Um anjo da parte de Deus, um anjo que foi enviado pelo Senhor. Quer dizer, a palavra, a orientação foi dada. Felipe, vá para o sul. Apocalipse, as cartas a Apocalipse estão escritas dizendo assim, ao anjo da igreja que está em Éfeso, Tiatira, Laodiceia e assim por diante, escreve. O anjo da igreja é aquele que é o responsável pelo ajuntamento dos crentes. E aqui, Deus envia um anjo, Deus envia um mensageiro. Então, o anjo, ele é um mensageiro da parte de Deus. E esse mensageiro, ele conversa com Filipe e ele fala assim, vá para o sul. Veja que a Bíblia diz no verso 27, ele se levantou e partiu. Ele não endureceu o coração, Tatiane. Ele não ficou relutando, Kátia. Ele se levantou, Jonas, e partiu. Quando a mensagem vem da parte de Deus para a nossa vida, nós não podemos ficar enrolando. Nós não podemos ficar pensando, questionando. Não. Se Deus está falando conosco, você crê que é Deus usando a minha vida para falar com você? Sim ou não? Então, que Deus usar a minha vida para falar com você, você precisa colocar em prática. E não pode ser para amanhã, tem que ser para ontem. O anjo falou com Filipe. Vai, Filipe, desce a Jerusalém, diz Jerusalém para Gaza. Verso 27 diz, ele se levantou e partiu. Olha só, por que Deus fala conosco e por que nós temos que ser obedientes à voz de Deus? Porque no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros. Olha lá, no caminho encontrou um homem importante, encarregado dos tesouros da rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Olha, ele veio para adorar a Deus. E agora ele está voltando para casa. Como você saiu da sua casa e veio para cá? Para adorar a Deus. Adoração é só para Deus. Homem não merece adoração. Anjo não merece adoração. Adoração tem que ser para Deus. Então ele foi, adorou a Deus. Então logo ele adorou a Deus, ele começa a voltar para casa. Mas olha, verso 28. De volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. Ele fazia o quê? Lia o livro do profeta Isaías. Ele fazia o quê? Lia a Bíblia. Ele lia a Bíblia. Ele não estava no Zap, ele não estava no Insta, não estava no Face. Ele estava lendo a Bíblia. Ele estava aproveitando o tempo de uma maneira que pudesse trazer para a vida dele alguma edificação. Com isso eu não digo que estar em redes sociais não vai ajudar em nada na vida das pessoas, muito pelo contrário, nós precisamos distrair a cabeça também, mas tem gente que não faz nada, se não for ficar em rede social. Pode ficar em rede social, deve ficar em rede social, mas não pode esquecer de ler a Bíblia, porque está na palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Não são poucas as pessoas que estão com a vida travada, mas estão com a vida travada porque aí você vai conversar com a pessoa, vai buscar informações, saber quanto você está perto da palavra de Deus, e a pessoa está longe, muito longe da palavra de Deus. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito disse para Felipe: olha, Felipe, sensível à voz de Deus. O Espírito, que é o Espírito de Deus, do Senhor, disse para Felipe: aproxime-se da carruagem, acompanhe a carruagem. Então o Felipe fez o quê? O que está escrito ali? Primeiro, o anjo do Senhor falou: vai para Gaza. O Felipe foi. Agora, o Espírito de Deus está falando: se aproxime da carruagem. O Felipe vai e se aproxima. Nós vemos aí um homem obediente à voz de Deus. Nós vemos aí uma pessoa que está disposta a andar em obediência à palavra de Deus. E nós lemos agora há pouco aqui: o Senhor aprova o caminho daqueles que ouvem a sua voz e obedecem. Mas aquele que ouve e não obedece, a destruição acaba alcançando a vida dessa pessoa. Aí eu pergunto para você: o que você quer para a sua vida, para a sua casa? Destruição ou a aprovação da parte de Deus? Nós temos que pensar, nós temos que conversar sobre isso. A Bíblia está aberta. A Bíblia traz para nós pensarmos na manhã de hoje o exemplo, Gabriel, do Felipe. Felipe vai, ele foi. Felipe se aproxima, ele aproxima. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou para o homem: o senhor está entendendo o que está lendo? Ele podia fazer como muitos fazem: já está lendo a Bíblia mesmo, já está com a Bíblia, vou deixar ele quieto ali, porque ele está com a Bíblia. Ele está com a Bíblia na mão, então eu não vou nem mexer com ele. E nessa, a história teria um outro desfecho. Tem muita gente que faz assim: o fulano já vai na igreja, o fulano já carrega a Bíblia, o fulano já lê a Bíblia. Está entendendo o que está lendo? Está aprendendo o que está lendo? Vai para a igreja, mas está aprendendo na igreja? Na parábola do semeador, Jesus ensina que a parte que caiu no caminho, vem as aves e leva, é a palavra que é semeada no coração das pessoas, dentro do templo, na ministração da palavra. Não está escrito com essas palavras, mas é isso. Aquele que a palavra que é semeada, mas a pessoa não entende. Aí vem quem? Vem o maligno e rouba a semente do coração. Arranca a palavra. Por isso que tem tanta gente dando cabeçada, indo para lá e para cá, e vão de mal a pior, e a tendência é piorar cada vez mais. Porque se eu ouvir a palavra e eu não entender a palavra, eu preciso aprender a palavra. Eu e você, nós precisamos estar sensíveis para ver aqueles que estão à nossa volta, se estão entendendo a palavra ou não. E nós precisamos também, quando não entendermos, quando não aprendermos, quando não dominarmos, sermos humildes o suficiente para dizer: pastor, eu não entendi. Pastor, eu quero aprender. Pastor, eu quero entender. Eu não quero ficar sem entender, porque eu não quero que o maligno roube a palavra do meu coração. Está aí, o Senhor está entendendo o que está lendo. Aí ele diz o quê? Como posso entender se alguém não me explicar? Ele tinha a Bíblia, fazia a leitura, mas não estava entendendo o que ele estava lendo. E ele logo argumenta: não tem gente para me ensinar. Que difícil, hein? Que triste, está cheio de gente assim, querendo aprender. Está cheio de gente querendo aprender, Paulo. Mas falta gente disposta a ensinar. Falta gente disposta a pagar o preço, porque para ensinar tem que ler. Pelo menos um pouco tem que ler. Para ensinar tem que separar um tempo para estudar, para saber do que está falando, para dominar o assunto, para não trazer confusão na cabeça das pessoas. E as pessoas, elas, via de regra, elas não querem trabalho. Elas querem ter uma vida tranquila.
Então, por conta de desejar ter uma vida tranquila, não aprende nem para si, nem para o outro. Não aprende. Aí fica ali, patinando, não sai daquilo. Eu não tenho quem me explicar, mas Deus colocou ali naquele lugar uma pessoa preparada para ajudar alguém. Fala assim, ó, Deus está falando comigo nessa manhã. Não, você não entendeu, irmão. Fala assim, ó, Deus está falando comigo nessa manhã. Que Ele vai colocar alguém perto de mim. E eu vou obedecer a voz dEle. E eu vou ajudar essa pessoa. Ela vai ser mais crente do que eu. Um amém. 2, 3. É querer ser usado por Deus. É querer ser usado lá na empresa onde você trabalha. É querer ser usado na sua rede social para semear o bem. Você vê que a minha rede social tem o culto que é transmitido, é a minha, é do Marcos. Eu transmito o culto da igreja na minha rede social, no meu Facebook. Todo dia 6h30, Rose, você vai lá, eu não estou postando besteira para as pessoas, não. Eu estou orando com as pessoas. De vez em quando você ora com nós lá, né? Aqui tem vários que oram conosco nas 6h30, são fiéis. O Jonas, a Cátia, a Gabi, tem vários aqui que são fiéis conosco. Irmã Roseli, Andrés. Né? Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém. Diga assim, é comigo. Deus está falando comigo. Fala, irmão. Assim, Deus está falando comigo. Deus está te treinando para ser um grande agente de transformação. O Felipe, ele se aproximou do rapaz. O rapaz estava ali sem saber direito o que fazer, para onde ir, como não ir. Tinha a Bíblia na mão e a leitura. Era esforçado. Olha só que coisa jóia. Um rapaz esforçado, mas que precisava de ajuda. E aí Deus coloca ali, naquele momento, o Felipe no caminho dele. Mas Deus vai te colocar perto de alguém que está querendo ajuda. E você vai deixar Deus te usar. Amém? Vamos continuar a leitura para a gente concluir a conversa da manhã de hoje. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Está falando de Jesus. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aproveitou a oportunidade, o texto, o momento, e foi conversando, até que chegou em Jesus. Vou abrir um outro parênteses para conversar, porque domingo é o culto da família, né, André? É assim? Não mudou o nome não, né? Não, então tá bom. Então vou usar o parênteses aqui para falar. Anunciou a boa nova de esse crente aqui, esse crente chamado Felipe, não se aproximou daquele que estava precisando de ajuda para falar besteira, para falar abobrinha, para fazer fofoca, para criar contenda. Não, Paulo, ele se aproximou, e isso nós todos, começando por mim, ele se aproximou, porque Deus falou, se aproxime, ele se aproximou do eunuco, e a conversa do Felipe foi Jesus. O que mais tem, irmão, é gente que não tem o que falar de Jesus, porque não anda com Jesus, porque não vive com Jesus, porque não conhece Jesus, porque não come a palavra de Deus. A Bíblia diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu não como da palavra, eu não vou ter palavra para falar. Eu não vou ter palavra para falar, então eu vou falar as abobrinhas, com todo respeito à abobrinha que é deliciosa. A irmã de Janeira faz uma que eu não consigo fazer igual. A dela fica jóia. Se você sabe fazer também, me convida para comer que eu vou. É gostoso a abobrinha, com todo respeito à abobrinha. Mas tem gente que só fala abobrinha, não fala nada de Jesus.
porque não tem Jesus, porque não anda com Jesus, porque não vive com Jesus, porque nem conhece Jesus. O próprio Jesus falou disso daí. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Tem gente que nem está em Jesus e nem a palavra de Jesus está na pessoa. Por isso que sai um monte de conversa que não presta. Por isso que tem um monte de gente que gosta de ficar falando coisas que não vai levar para lugar nenhum. E nós precisamos aprender com a Bíblia. É com a Bíblia que a gente aprende. É com a Bíblia. A minha Bíblia está aberta e a sua Bíblia está aberta aí também. A conversa é Jesus. O Filipe anunciou as boas novas de Jesus. Você logo identifica se a pessoa está cheia de Deus ou não. Se a conversa da pessoa vai apontar Jesus, é uma história. Se a conversa da pessoa vai apontar qualquer outra conversa, você já logo vai identificar. Aquele ditado que nem tudo que reluz é ouro. Pode estar reluzindo, reluzente, mas não é ouro. Segue a leitura. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de batizar? Aquele rapaz não sabia nada até então. Aí o Filipe vai conversando, vai ensinando, vai instruindo, vai orientando, vai ajudando aquele eunuco a entender a importância de aceitar Jesus, porque se com o coração você crer e com a boca você confessar, você será salvo. O Filipe vai ensinando para o eunuco: aquele que crê e for salvo será batizado. Inverti. Aquele que crê e for batizado será salvo. Salvo. Você não pegou essa daí, né, amendoim? Você bobeou aí. Eu inverti. O Filipe foi ensinando. E ele ensinou a ponto de conduzir aquele rapaz ao batismo das águas. Que muita gente fica mistificando o batismo das águas e impedindo as pessoas de se encontrar com Jesus. Porque o batismo ele tem esse poder. Marcos capítulo 1, do verso 9 até o verso 11, diz que Jesus, quando ele saiu das águas, por que ele saiu? Porque ele entrou. Ele não foi batizado, Jesus não foi batizado assim, ó. Jesus entrou na água. Ele não ia entrar num copo d'água. Mas ele entrou no rio, por isso que nós ensinamos a pessoa a ser batizada pelo sistema de imersão. Saindo Jesus das águas, o que aconteceu? A Bíblia diz que os céus fez o quê? Se abriu. Tem muita gente que a vida está fechada, o céu está fechado sobre a vida da pessoa, e enquanto a pessoa não entender a importância do batismo, a importância de iniciar, porque não é só o batismo, é iniciar a vida em Cristo, a vida da pessoa continuará sendo desenvolvida com o céu fechado. Então, quando eu inicio mesmo a minha vida com Jesus, eu testemunho publicamente: agora eu sou crente, agora eu sou de Jesus, agora eu ando pela palavra de Deus. Os céus, a Bíblia diz, se abrem. Depois a Bíblia diz: o Espírito veio sobre ele, cheio de gente dando cabeçada para lá e para cá, cheio de gente que não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe de nada. Está cheio de cego guiando outro cego, e cheio de cego seguindo cego. Mas a Bíblia diz, irmã Roseli, que o Espírito veio sobre ele. Quando eu entro nas águas do batismo, quando eu digo publicamente: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu estou dizendo: a partir de agora, João, quem vai dirigir a minha vida é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Está cheio de gente se embriagando com vinho e deixando de se encher do Espírito. O Espírito veio sobre ele. Aí a Bíblia ainda ensina assim, ó, uma voz foi bradada, Gabi: é meu filho amado, é minha filha amada, tenho prazer nele, tenho prazer nela. O próprio Deus dizendo assim, ó: é meu filho, e ai daquele que pensar em pôr a mão nele. Ai daquele que pensar em fazer qualquer mal para ele. É meu filho, é meu filho. Se alguém que for querer fazer mal para Andresa, irmã Roseli, a senhora vai ficar feliz? Imagina Deus, se alguém for querer fazer mal para você, Juliana, para você, Alex, para você, Carlão.
é meu filho. É meu filho. Teresa, é meu filho. Está aqui, está na Bíblia. Jesus sai das águas, o céu se abre, o Espírito vem, a voz brada, é meu filho. E aí, Marcos 1, do 9 a 11, eu estou conversando com você. Aí a Bíblia diz, o Espírito leva Jesus para o deserto. E no deserto, Jesus vence o diabo. Porque só vence o diabo quem está sujeito a Deus e a palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está cheio de gente tentando vencer o diabo sem ser sujeito a Deus, a palavra de Deus. E não tem vitória para quem não é sujeito nem a Deus e nem a palavra de Deus. Mas aqui o Filipe fez a parte dele. Olha, eunuco disse, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, você pode, se você crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Por quê? Porque havia um propósito ali, e o propósito era glorificar a Deus. Estava no caminho, Ronilda, era uma viagem. É como se estivesse andando de automóvel lá, indo com o Tom lá para o sítio dele, passava lá, via lá, tem água ali, para o carro que nós vamos, é a mesma coisa. Parou a carruagem, tem água lá. Posso batizar? Pode, você crê? Creio. Então, eu vou me batizar. Aí o Felipe o batizou. Eu quero orar por você na manhã de hoje. Mas eu quero orar com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. Com o exemplo de Felipe para nós pensarmos a semana inteira. Está cheio de gente precisando de Jesus. As pessoas não estão precisando de gente para perturbar e para atormentar a vida. As pessoas estão precisando de Jesus. E você é alguém que é de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus. Deixa Deus usar você para ajudar as pessoas. Se precisar, faz uma forcinha. Faz um esforço. Obrigado, Paulo. Faz um esforço. Se precisar, faz um esforço. Pega na mão da pessoa. Venha na quarta-feira. Não, vamos lá, eu vou com você. Eu vou com você. Eu posso falar para você, já fiz isso não sei quantas vezes, tenho feito nesses dias. É tempo que nós precisamos nos reorganizar. Vou para casa, pego a família, trago a família para o templo. Ontem, mesma história, se precisar vai, busca a pessoa, dá carona para a pessoa. O que está falando com você faz. Já fez muito e continua fazendo. Se precisar, vai, senta, conversa, estuda, orienta. Por esses dias saí de uma casa, era 11h15, ajudando, estudando, lendo a Bíblia, ensinando. Na outra semana, saí da casa, mas eu estava junto com a minha esposa. 1h30 da manhã, chegamos aqui, fui dormir 2h da manhã. Ajudando, conversando, instruindo. Não perdi nada. E não morri também por causa disso. E nem vou morrer. Então, converse com Deus. Fale assim, Deus, eu quero ser alguém como Felipe. Alguém útil ao Senhor, à obra do Senhor. Alguém que vai contribuir na vida de alguém. Que vai acrescentar para o bem. Fala isso com Deus. E você vai ver. Para finalizar, o último texto, Samuel não, é parecido, mas não é. João 12:26. Por favor, Gabriel. Último texto que eu vou ler com você e nós já vamos orar. Se você até quiser começar a se colocar em pé, por favor. Quem me serve precisa o quê? Quer servir a Deus? Tem que servir a Ele. Quer servir a Deus, tem que seguir a Ele. Essa história de servir sem seguir não dá certo, não. É confusão. No final das contas vai dar confusão. Então, se quer servir, tem que seguir. Onde estou, meu servo também estará. E aí olha o que diz o final, E aquele que me serve, meu Pai, o quê?
Pronto. Eu quero orar com você. Eu quero que o Pai honre você em tudo aquilo que você fizer. Eu quero que quando você colocar o seu joelho no chão, sua boca no pó para falar com Deus, eu quero que quando você pegar a sua lista de oração, eu quero que quando você planejar algo com o marido, com a esposa, com a família, com a empresa e assim por diante, quando você colocar algo diante de Deus, eu quero que o Pai te honre. Eu quero que o Pai te honre. Eu quero que o Pai fale assim, ó, eu assino embaixo. Eu estou com ele ou com ela nesse negócio. Vai dar tudo certo. E eu quero. E eu estou aqui para te ajudar. Com a luz da Bíblia, mostrando na Bíblia que a chave para ser honrado pelo Pai é o quê? É servir a Ele. Um exemplo está aqui. Um exemplo está aqui. O Felipe foi, conversou, apresentou Jesus, levou o rapaz para as águas do batismo. O rapaz foi batizado e glória a Deus por isso. Pense nisso, é a obra de Deus. Tem muita coisa boa para fazer. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por ter a oportunidade de mais uma vez conversar com meu irmão, com a minha irmã, com a luz da palavra, com a Bíblia aberta. Olhando esse exemplo tão jóia, tão lindo da palavra de Deus. Um homem como Filipe, que estava sensível à tua voz, obediente à tua voz, que conhecia a tua palavra, que instruiu a respeito da tua palavra e que não perdeu tempo, porque a oportunidade podia ser a única. Ele anunciou Jesus. Ele falou de Jesus. Ele não perdeu tempo, ele falou de Jesus. Falou do batismo. E aquele rapaz, o eunuco da rainha de Candace, ele passou ali pelas águas do batismo. Eu sei que eles têm sonhos, que eles têm projetos. Eu tenho certeza disso. Por isso eu quero orar na manhã de hoje, para que os sonhos de todos eles sejam destravados, para que os projetos de todos eles saiam do papel e a tua bênção seja materializada em nome de Jesus. Você recebe a oração, você diz amém, Jesus.